Olá, senhoras e senhores de todo o Brasil, conectados, ligados aqui no Abordo Notícias. A partir de agora nós estamos juntos em mais uma edição do nosso programa. Clima em Brasília, o bicho tá pegando fogo por lá, tá bem? O bambu tá estralando, meus amores. E eu quero apagar esse fogo com gasolina. Presta atenção aqui. Hugo Mota cogita colocar Nicolas Ferreira no comando da CPI do INSS. Você não ouviu errado, não, presta atenção. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, cogita colocar um nome mais próximo à ala de deputados ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL. Por exemplo, um nome cotado seria o de Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, na relatoria da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os desvios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, segundo apurou o portal Poder 360. A movimentação se dá depois de atritos entre a cúpula do Congresso e o governo do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nessa segunda-feira, dia 30, portanto ontem, Hugo Mota rebateu críticas sobre a derrubada do decreto do aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras. Um dia antes, o PT publicou um vídeo em que intensifica o discurso de enfrentamento entre os pobres e os ricos. O mote é um dos preferidos de Lula. Os pobres pagam muito impostos, os ricos quase nada. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Foi o que disse Hugo Mota. A Câmara dos Deputados, com 383 votos e com votos da esquerda, da direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, o imposto que afeta toda a cadeia econômica, afirmou Hugo Mota. Segundo foi apurado pela reportagem do Poder 360, aliados afirmam que Hugo Mota quer que o Planalto dê sinais de pacificação, cesse as críticas e a retórica dos nós contra eles. O presidente da Câmara Baixa, ou da Casa Baixa, a Câmara, antes queria o nome do Centrão na relatoria da comissão. Agora, ele está disposto a colocar um nome hiper-bolsonarista, no caso, se não seja atendido pelo governo. Nicolas tem um perfil combativo e alto engajamento nas redes sociais. O congressista protagonizou um vídeo sobre as regras de fiscalização que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tentou emplacar e atingiu mais de 300 milhões de visualizações e deixou saldo negativo para Luiz Inácio Lula da Silva. À frente do parecer final da CPMI, ou da CPI mista, que seria a CPMI, o deputado mineiro poderá acentuar a crise de aprovação para o governo. Partidos com ministérios na esplanada de Lula também estudam levar nomes mais alinhados com Bolsonaro para a mesa de Hugo Mota. O PP, por exemplo, o Partido Progressistas, avalia sugerir o deputado Evair de Mello do Espírito Santo, autor do pedido que Eduardo Bolsonaro do PL retome o mandato de deputado enquanto mora nos Estados Unidos da América. Meus queridos, eu espero que não seja bravata, tá bem? Porque aqui o Hugo Mota quer que o Lula mude de comportamento, senão ele estará aí trazendo, tá bem, o Nicolas Ferreira como o relator da CPMI. Você sabe, o Congresso Nacional vai estar instaurando uma CPMI para investigar as fraudes no INSS. O Senado, a que tudo indica, vai indicar a presidência e a Câmara a relatoria. E colocar Nicolas Ferreira agora
Para nós da direita, para você que é de direita, seria apagar o fogo entre o Congresso e o Lula com gasolina. E eu torço por essa briga. Eu torço por essa briga. Luiz Inácio Lula da Silva está destruído, completamente destruído. A derrubada do IOF, há mais de 30 anos, o Congresso não derruba um decreto presidencial. Que vergonha para o Congresso, né? Mas 30 anos que não derrubam um decreto, perdão, não um veto, né? Há mais de 30 anos que eles não vetam um decreto presidencial. Fernando Collor foi o último a ter um decreto presidencial eliminado, destruído. Olha só, a situação é grave. Lula está caminhando para um abismo, tá bem? Está caminhando para um abismo sem volta. E eu estou nem um pouco preocupado com esse desgoverno. O Centrão está articulando com Nicolas para ele compor a relatoria da CPI do INSS. E, meus queridos, a julgar o comportamento do Nicolas pelo vídeo que eu vou colocar, a julgá-lo por este vídeo, você sabe que vem bomba por aí. Deixa eu só centralizar esse vídeo, que ele ficou fora de posição, mas é rapidinho aqui. A julgar o Nicolas, nós já conhecemos toda a atuação do Nicolas, não é? Mas quem produziu um vídeo como esse, que já tem mais de 138 milhões de views, quem produziu um vídeo desse, seria muito interessante a gente ter ele como relator desse caso. Eu convido você a acompanhar comigo esse vídeo maravilhoso do Nicolas falando sobre o roubo no INSS. E olha que quando ele gravou o vídeo, algumas situações aí não estavam sob a mesa, né? O vídeo está desatualizado. Mais fraudes entraram na mira das investigações. Vamos ouvi-lo. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos Ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas.
Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. Muito bem, pessoal, esse é o vídeo do Nicolas, né? Eu rodei aqui a mais da metade. Gente, seria um sonho ter o Nicolas Ferreira como relator de uma CPMI, não é? O garoto, o moleque que eles chamam, que eles não se cansam de chamar, é assim que eles tratam o Nicolas, que já explodiu esse governo, o maior culpado pela impopularidade de Lula, pelo Brasil estar odiando Lula, chama-se Nicolas Ferreira. Você não ouviu errado, não. Obviamente, o maior culpado é Lula, né? Mas o cara que trouxe as claras, o cara que explodiu absolutamente tudo, chama-se Nicolas Ferreira. Quando Lula tentou investigar a vida do brasileiro através do Pix, se você movimentasse ali mais de 5 mil reais no Pix, você iria entrar ali no leão da Receita Federal, e sendo que movimentar 5 mil, isso não quer dizer que você ganhou 5 mil, não é? Eu vou usar um exemplo simples. Uma senhora que faz salgados para vender, para atender festas, por exemplo, ou para vender na rua, nas lanchonetes, se ela movimentar 6 mil reais na conta dela no mês, isso não quer dizer que ela ganhou 6 mil reais. O primeiro X da questão estava aí. O camelô que movimentou 6 mil na conta, não quer dizer que ele ganhou os 6 mil, porque ele tem que pagar fornecedor, quem produziu o salgado tem que pagar a farinha, a carne, o frango, tem que pagar os temperos, o óleo de soja, a energia, entende? Ela não lucrou 6 mil reais ou 5 mil reais, que a partir daí entraria na mira da Receita Federal. Quanto mais imposto esse governo tenta criar, ele demonstra que ele é o pior do Brasil. E toda a briga com o Congresso Nacional agora está diante do quê? Exatamente da criação de impostos de Lula. É o governo que briga para criar impostos. É o governo que luta para poder só ferrar a sua e a minha vida. 24 horas por dia, esse desgoverno quer ferrar a nossa vida. 24 horas por dia, ele quer ferrar a nossa vida. E o Hugo Mota botou para quebrar. Eu torço, se você é a favor, que o Nicolas assuma a relatoria da CPMI, do INSS. A hora é agora. Vá nas redes sociais, começando por aqui. Começa a dizer aí, força Nicolas, hashtag Nicolas na CPMI. Nicolas relator, vai criando aí as hashtags. Aqui no meu canal, se você digitar só Nicolas Ferreira, eu já sei que você apoia. Digita força Nicolas, hashtag força Nicolas. Hashtag queremos Nicolas. E que o Hugo Mota não use o Nicolas para poder entrar em negociação com o governo, que isso é ridículo, mas eles fazem isso. Isto
é simplesmente ridículo. E como eu estava dizendo, eles fazem isso. Constantemente eles fazem isso. Eles ameaçam implementar aí o PL da anistia. Você vê o presidente dizendo ser simpático, condenando as penas. Mas daqui a pouco você vê quando é convidado para lagostada, churrascada, uísque dos caros, e ele gosta de virar na boca, né? Igual a gente viu naquele vídeo. Aí a gente vê tudo indo de água abaixo. Mas ainda sobre esta briga, e eu gostaria aqui, de dar o destaque. O Mota cogita colocar Nicolas Ferreira no comando da CPI do INSS. Ali é a CPMI, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPI, ela não existe mais, tá bem? Ela não existe. Não tinha espaço para se colocar a CPI lá na Câmara, e aí montaram uma CPI que envolve o Senado e o Congresso, o Senado e a Câmara, que é o Congresso Nacional. Beleza? Então até aqui, só para constar, chama de CPI, mas na verdade é uma CPMI. É a mesma CPI, só que ela é mista, ela envolve o Senado e a Câmara dos Deputados. Parabéns aí então, que venha o Nicolas, né, botando para quebrar mesmo. Governo dobra a aposta e vai ao Supremo pelo IOF. Lembra que eu te falei? Tudo para poder taxar, ok? Para poder taxar o cidadão brasileiro e lascar com a vida do brasileiro. IOF é Imposto sobre Operação Financeira. Imposto sobre Operação Financeira. Vamos aqui, meus queridos. Apesar das advertências de setores do governo e do próprio PT, o Palácio do Planalto decidiu dobrar a aposta feita pelo Congresso e vai ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra a derrubada do decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. A Advocacia Geral da União, a AGU, protocolará hoje a ação, que será imediatamente encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que analisará as medidas. Ou que analisa medida semelhante impetrada pelo PSOL. A decisão tem tudo para acirrar ainda mais a crise entre o Executivo e o Legislativo e trazer o Judiciário para o ringue. O governo, porém, pretende aumentar junto aos líderes partidários do Congresso 2 pontos. 1. Que a medida tem base jurídica conforme a análise feita à AGU e repassada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2. Que não se trata de afrontar o Congresso, mas sim defender uma prerrogativa do Executivo. Desde ontem cedo, porém, a temperatura da crise entre o Congresso e o Palácio do Planalto estava alta devido ao vídeo postado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, no Instagram pessoal. Na publicação, ele manda duros recados ao governo e deixa claro que os parlamentares estão dispostos a enfrentar o Executivo por conta da judicialização do aumento do IOF. Mota começa rebatendo a versão de que o governo não foi alertado antecipadamente sobre as dificuldades de manter o decreto do IOF, uma resposta direta à crítica do líder do PT na casa, o deputado Lindeberg Farias, do Rio de Janeiro, que também classificou como estranha a forma como a pauta foi conduzida pelo presidente da Câmara. Segundo o petista, os líderes governistas só tomaram conhecimento da inclusão do projeto na pauta por volta das 23 horas e 35 minutos do dia anterior à votação, por meio de uma publicação de Mota no X, o antigo Twitter. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice, e nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade ao ser aprovada, para ser aprovada no parlamento.
O presidente de um poder não pode servir a um governo, tem que servir ao seu país, afirmou Hugo Mota. Depois dessa alfinetada, passa a listar matérias aprovadas na mesma sessão da derrubada do decreto que, segundo ele, substituem o IOF e geram arrecadação para a União, como uma medida provisória que possibilita o investimento de 15 bilhões em habitação, na qual foi incluído um jabuti que permite o governo vender o excedente da produção de petróleo com um potencial arrecadatório de até 20 bilhões. Ele adverte ainda sobre a estratégia de colocar a sociedade contra o Congresso. Isso porque, desde que o governo foi derrotado com a derrubada do decreto, circulam nas redes sociais vídeos mostrando que, enquanto boa parte da população sustenta a arrecadação de impostos, uma outra parte da sociedade faz lobby no parlamento e impede que se faça a redistribuição tributária. Mota observa que a derrubada do IOF passou com 383 votos. Quem alimenta o nós contra eles acaba. Só um momento, gente, deu uma atualizada aqui no meu rascunho aqui, perdão, tá bem? Vou repetir aqui. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder, mas se a ideia for boa, vou assoprar para que possa se espalhar por todo o país, frisou aí o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. No governo, o alerta de Mota foi claramente entendido, tanto que no evento sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, houve recados na direção do Congresso. O mais veemente foi o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defensor da judicialização do IOF. Estão falando de aumento de imposto, por quê? Porque estamos fechando brechas, fazendo andar de cima para pagar? Vamos continuar fechando todas as brechas. Os jabutis, que no Brasil são órfãos de pai e mãe, aparecem em uma lei em geral para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do regramento jurídico é um parto. E cada vez que a gente tira o jabuti da árvore, há uma grita de aumento de imposto. Isso não é aumento de imposto, é o mínimo de respeito com o trabalhador que paga as contas em dia. Vamos continuar fazendo justiça social. Tudo agora é justiça social, né? Eles mudaram o discurso, né? Agora é justiça social. Pode gritar, falar, vai chegar o momento de debater, mas temos que continuar fazendo justiça social e não podemos nos intimidar, exortou num discurso que inclui até mesmo a crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É só o que eles sabem fazer. Já o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, afirmou que o vídeo de Mota não faria o governo subir o tom contra o Congresso. É um direito dele responder, será? Ele fez o vídeo no outro dia, já o Lula resolveu ir até o STF. Então o governo não vai subir o tom, né? Legal. A gente também tem que se posicionar. O governo tem que explicar a posição que a gente tem para as pessoas entenderem. Não é necessariamente subir o tom, justificou aí o líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner. Ele também defendeu o direito de Lula de levar a questão do IOF para o STF. Não, é nenhuma afronta, é continuar brigando por aquilo que ele, o Lula, acha que é direito dele. Quando o executivo exorbita do que está no texto legal, o PDL, é cabível. Mas tem que tomar cuidado, porque existe uma separação de poderes, cada um com a sua parte, foi o que disse aí, foi o que foi observado, tá? Através do Jacques Wagner. Para você ter uma ideia, o negócio estava tão quente, olha aí, que o Mota ignorou até a ligação de Lula no dia da votação do IOF. Exatamente. O Mota, ele ignorou até a ligação de Luiz Inácio.
Segundo fontes do Palácio do Planalto, Lula tentou falar diretamente com Mota naquele dia para apelar ao deputado paraibano que recuasse da decisão de votar a derrubada do imposto. Ô companheiro, não vai ter emenda, companheiro. Eu vou pedir pro Xandão colocar a federal, viu? A federal lá, ó, sua mãe, sua avó, todo mundo, viu? O presidente da Câmara, contudo, achou melhor não atender Lula. Segundo aliados, Mota sabia qual seria o pedido do chefe do Planalto e não teria como atendê-lo naquele momento. Além de Lula, Mota ignorou ligações ao menos de 2 ministros do governo, Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. Incompetente. Ela é da Secretaria de Relações, não é? Institucionais, ou seja, é a relação do governo com a Câmara, com o Congresso. Ela tem tanta moral, ela é tão querida, que o presidente da Câmara nem atendeu. Procurado pela coluna, o presidente da Câmara informou por meio de sua assessoria que não iria comentar. Ok, o espaço está aberto aí no Metrópolis, e caso o Hugo Mota comentar lá, a gente comenta aqui também. Então Brasília essa semana tá pegando fogo e eu quero ver o Nicolas como relator da CPMI. Não esqueci não, é o tema desse vídeo, tá? O Congresso tá pegando fogo, olha aí. Sob pressão em Brasília, Haddad inicia giro focado no exterior. O ministro da Fazenda faz giro na Argentina e no Rio de Janeiro para participar das reuniões do Mercosul e cúpula dos BRICS, respectivamente. Tava de férias, né? Enquanto tava pegando fogo, ele tava de férias. Voltou, já tá mirando agora em assuntos internacionais. Deixou a bomba pro Lula. E para Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficará afastado das movimentações em Brasília nos próximos dias para participar do Conselho do Mercado Comum, o Mercosul, em Buenos Aires, capital da Argentina. Andou falando merda também, né? Andou falando merda, dizendo que iria para o embate. Até na matéria anterior que eu trouxe, ele falou isso, dizendo que iria para o embate. A viagem do ministro ocorre em meio à escalada de tensão entre o Executivo e o Legislativo, agravada nos últimos dias com a derrubada do decreto que aumentava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Haddad embarca para Buenos Aires às 14 horas desta terça-feira. Já embarcou, né? Com chegada prevista às 17 horas pelo horário de Brasília. A expectativa é que o principal tema do encontro dos ministros de Economia e presidentes de bancos centrais no país membro do Mercosul seja a passagem de presidência rotativa do bloco da Argentina para o Brasil. Então, ele não estará aqui, né, no meio do fogo cruzado. Está indo aí para a Argentina. E queremos Nicolas como relator da CPMI do roubo do INSS, pra gente fritar o rim do Lula, não é? Vai ser lindo. Eu fico pensando, o Haddad deve estar louco, né? Você se lembra que o Haddad foi no Congresso Nacional para xingar o Nicolas? Você se lembra que o Haddad foi no Congresso, xingou o Nicolas e levou invertida? Xingou o Carlos Jordi, levou invertida. Meus queridos, não tá fácil não, hein? E esse programa também precisa de você. Caso você queira, caso você resolva ajudar o nosso programa, o Pix vai ficar aqui o tempo todo. Basta você fazer uma contribuição aí e ajudar o nosso programa. Em meio à queda de braço com o Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ministros e aliados têm apostado no discurso de justiça social para fazer a frente à derrubada do decreto que promovia alterações nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A aprovação do projeto de decreto legislativo PDL para assustar os efeitos da medida foi uma derrota histórica para o Executivo. Como forma de reação, o governo ainda avalia se vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal.
Além disso, tem atuado para rebater críticas sobre se é responsável pelo aumento do imposto no país. Não. Congresso alega que as altas nos tributos foi causa da derrubada do PDL. O governo, no entanto, defende que a medida atinge apenas o andar de cima. Portanto, buscar fazer justiça social e tarifária. Esse foi o tom adotado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em discursos no Palácio do Planalto, na segunda-feira, portanto ontem, dia 30, durante o lançamento do Plano Safra. E isso está incomodando, não é? Isso está incomodando. Esse discurso incomoda a Câmara, incomoda os parlamentares, inclusive parlamentares de esquerda, que também votaram, ok? Votaram para a derrubada do IOF. Os caras querem tributar mais, mas não querem parar de gastar. Você não vê nenhum aceno de Luiz Inácio Lula da Silva para fazer economia. De jeito nenhum. O que a gente viu, por exemplo, agora, né, foi a Janja pegando carona, mais uma vez, no avião da FAB. Mais uma vez. Inúmeras viagens aí desse desgoverno, inúmeras viagens. Gastando. Esse ano, só de agência de viagens, eles vão gastar 10 milhões de reais. Só de agência de viagens no Brasil, ok? Só para rodar aqui dentro, só de agência de viagens, 10 milhões de reais, ok? Fora o que eles aumentam agora de publicidade, porque o Lula quer ser candidato novamente, ou quer estar bem posicionado para poder indicar uma outra pessoa. E o que eu e você nós temos a ver com que Lula quer ser presidente, e aí tem que gastar dinheiro com propaganda na Globo, nas redes sociais, nas mídias tradicionais, nas mídias analógicas e nas mídias online, né? Nas mídias digitais. E no final das contas, meu querido, somos eu e você que pagamos a conta. Somos eu e você que pagamos a conta. No final de tudo, no fritar dos ovos, porque só dá para fritar ovo com esse desgoverno, não é? William Vac fez um comentário lá na CNN, eu quero reagir ao comentário dele, o que ele estará falando aí a respeito aí dessa briga, né? Dos poderes. Vamos ouvi-lo. Os ingredientes do confronto entre Executivo, Legislativo e STF são de uma boa briga. Daquelas que a gente podia até pensar em fazer pipoca e assistir, não fosse o monumental impacto direto sobre a vida de cada um de nós. Os scripts desse tipo de filme em Brasília costumam ter um final até certo ponto previsível. Aí tem um almoço, vai ter um jantar, tem uma reunião no gabinete de alguém, no qual se anuncia um acordo, entre aspas, histórico e harmonia entre os poderes, com a turma toda dizendo: as instituições, elas estão funcionando. Nada impede mais esse encadeamento da atual crise, a qual se seguirá outra mais ou menos igual. Mais ou menos igual, pois tudo gira em torno da disputa política por migalhas do orçamento público, que partidos costumam transformar em ferramentas na defesa de seus interesses particulares. Mas essa é outra história. Vamos voltar para o que interessa neste caso. Desta vez, o clima nesse conhecido filme de enfrentamento entre Legislativo e Executivo mais o STF é azedo por dois motivos principais. O Congresso pode mais e o Executivo pode menos. Acabou o dinheiro, mas não a ânsia do governo em arrecadar. O Executivo acha que encontrou na velha, surrada, malandra fórmula petista de ricos contra pobres uma saída para sua dificuldade em ganhar eleições no ano que vem. E o STF está mergulhado com uma possível palavra final no cerne dessa questão, que é definir o poder do Congresso via emendas e o poder do Congresso via capacidade de barrar medidas do governo. Veja-se a questão do IOF. Eu disse palavra final, vocês me desculpem o lapso. Qualquer que seja a decisão deste momento do STF em relação ao enfrentamento entre Congresso e Planalto, os dados básicos da disputa permanecerão os mesmos. E o país, literalmente,
parado. Meus queridos, eu falei exatamente o que ele disse aqui, né? Não com essa técnica toda, né? Esse jornalismo, né? Profissional, né? Digamos assim. Mas eu falei a mesma coisa, no meu jeitinho aqui brasileiro, né? Na minha voz do povo. Daqui a pouco eles se juntam, tomam aí uns guaraná, uns uísque no gargalo, como o presidente da Câmara gosta, e aí tudo vai pelo ralo, ok? Mas, em se tratando de 2026, tem partido que tá bloqueando. União Brasil e PP lançam vídeo para rebater campanha do PP. União Brasil e o PP, eles têm ministério no governo Lula. Pelo menos até onde eu sei, União Brasil tá cascando fora. Não sei quando, mas o PP também deve pular fora. A federação UPB, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, publicaram um vídeo nesse domingo, dia 29, onde rebatem a campanha do PT, que intensifica o discurso de enfrentamento entre pobres e ricos. As imagens adotam a mesma estratégia de inteligência artificial da peça petista, com sacos rotulados como imposto, sendo empilhados sobre uma balança. Outros sacos identificados como gastos do governo são arrastados com dificuldade pelo povo em carroças. Pensando bem, o povo não aguenta mais carregar o peso de um governo com quase 40 ministérios. Um governo que aumentou as despesas, não para nós, mas para eles, a companheirada. E a gente carregando cada vez mais peso nas costas. Estatais que só dão prejuízo, agora querem passar a conta para a gente de novo, dizendo que estão do nosso lado. Mais imposto, a gente sabe quem paga no final, os mais pobres, diz o narrador do vídeo. Uau, meus queridos. Tá aí então, né? E eles estão rebatendo o PT, rebatendo o governo Lula, que agora adotou uma postura de... Deixa eu ver se é essa. De economista. De econômico, olha aí. Lula não se hospedará em hotel na Argentina após críticas a gastos. Olha que legal, ele usará a casa do embaixador brasileiro durante a cúpula do Mercosul em Buenos Aires. Está aprendendo com o Bolsonaro. Tá vendo, Bolsonaro? Você fica falando aí como você trabalhava, fica dando workshop por aí pra Lula. Olha aí o Lula te copiando. Não acredito não, Charlene. Você já ouviu esse meme? Pois é, presta atenção aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficará hospedado na residência oficial do embaixador brasileiro durante a sua visita a Buenos Aires, onde participará da cúpula do Mercosul. A viagem está programada para quarta-feira, dia 2, é amanhã. A decisão de utilizar a residência diplomática ocorre em um contexto de críticas ao governo sobre seus gastos em viagens internacionais na Argentina, né? Com todo respeito ao país, mas por que ele não faz isso em Paris? Por que ele não faz isso quando ele vai para as Arábias? Por que ele não faz isso quando vai para a China? Quando vai para a Rússia? Para o Japão? Agora na Argentina, nem é um passeio. É 2 horas, né? 3 horas no máximo de viagem. 3 horas de viagem de Brasília a Buenos Aires. Nem é um passeio, meu. É como ir de Brasília... Por exemplo, eu moro em São Paulo e minha família em Rondônia. Eu já fui de avião para Rondônia, 3 horas. Aí para ir ali na Argentina não precisa hotel, não. Diária de R$60 mil o Lula paga.
Aí pra ir na... Coitado da Argentina, hein? Coitado do setor hoteleiro, hein, Lula? Desvalorizou os hermanos, hein? Rapaz, não acredito, não. Olha isso. Vamos prestar atenção aqui na matéria, tá bem? No primeiro trimestre de 2025, as despesas da União com diárias, passagens e locomoção somaram 789,1 milhões. Você não ouviu errado, não, gente. 789 milhões de reais o Lula gastou no primeiro trimestre de 2025. Não é no primeiro semestre. Nós estamos no mês 7. Então a gente acabou o primeiro semestre. Não, é o primeiro trimestre. Com certeza os dados aí de março a junho, terminou junho agora, serão divulgados logo logo. Somente janeiro, fevereiro, março, e olha que janeiro ninguém viaja, né? Pois é. Assim, né? Alguns setores estão de recesso, enfim. Janeiro é um mês parado. Mas nós temos janeiro, fevereiro e março. 789 milhões de reais. O cara tá gastando mais de 250 milhões por mês com viagem, gente. Vou repetir. Mais de 250 milhões de reais com viagem ao mês. Tá bem? Meu Deus do céu, gente. A alta real descontada da inflação foi de 29,1% ante o mesmo período em 2024, quando os gastos totalizaram 611 milhões. O Ministério das Relações confirmou ao portal Metrópolis que o presidente brasileiro optou por se hospedar na residência do embaixador Júlio Glitenick, na capital argentina, em vez de ficar em hotel. A escolha representa uma mudança na relação às duas viagens internacionais mais recentes do presidente. Em suas últimas visitas ao exterior, à França e ao Canadá, Lula se hospedou em hotéis de luxo. Eu tô falando, meu. A Argentina aqui não é nem uma viagem, me desculpe, é igual ir pro sítio. Ok? Você tá na cidade, aí você fala assim, esse final de semana eu vou ali na casa do meu pai, ou do meu amigo ali no sítio, quero relaxar a cabeça. É a mesma coisa. Entende? Você vai lá pro sítio, você fica de bermudão, né? Fica com aquela bota, você pisa lá no barro, né? Vai pescar. O Lula ir na Argentina é como ir no sítio. É como nós fazemos quando nós vamos ao sítio, tirando, né? Se o sítio é um chique, bonito, vai ter um casamento lá, você se arruma, né? Mas você vai pro sítio, você cata a pior calça que você tem, você pega o chapéu, não é? Você passa ali, compra um pão com mortadela e vamos lá. Agora, quando você vai para Paris, você não quer ficar na casa do seu amigo, né? Que ele paga lá 800 euros, um negocinho desse tamanhozinho, você não quer. Eu digo para quem tem condições, tá bom, gente? Obviamente, se eu vou para Paris e eu tiver um amigo, eu fico, nem que for para dormir do lado dele. No chão. Mas se eu tivesse condições, eu ficaria num hotel legal, tá bem? Mas, meus amores, será que o Lula vai, quando ele for... Eu não sei se Lula vai aos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é o ápice do consumo também, né? Se ele for aos Estados Unidos da América, ele vai ficar num hotel luxuoso ou vai ficar na embaixada? Na casa do embaixador? Ai, meus queridos. Vamos pra frente, porque atrás vem gente. Brasil enviará carta a The Economist após críticas a Lula. Revista afirma que presidente se distancia de linha de pensamento ocidental e aponta perda da influência. Aqui, Luiz Inácio Lula da Silva tá ruim.
no Brasil, ele tá ruim, lá fora também. É exatamente isso que o The Economist aponta. Que Luiz Inácio Lula da Silva tá ruim lá fora, porque tem se aliado às piores ditaduras. E aqui no Brasil tá ruim, porque ele tem perdido, né, a popularidade. Tá feio, hein, Lula? E olha que o The Economist nem é de direita. Não é um portal para vocês chamarem de bolsonarista. Porque tudo que fala mal do Lula virou bolsonarista, né? Virou extrema-direita, nazista, tudo que é extremista, bolsonarista. Aí eles gostam. Não é? Aí eles gostam, meus queridos. É do jeitinho que eles gostam, beleza? Vamos ouvir aqui a Daniela Lima. Olha o que diz a revista de negócios mais influente do mundo. Estou falando da The Economist. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou a um mundo transformado. A ilustração é muito interessante, porque traz o presidente segurando um balãozinho ali e alguém já pronto para estourar essa bolha. É interessante porque, por mais que o Lula tenha colocado, e aí eu já trago o Valdo Cruz para cá, por mais que o Lula tenha recolocado o Brasil no mapa das grandes discussões, então foi convidado para o G7, né? No G20, o G20 foi no Rio, teve uma participação importante, BRICS, está ampliando o BRICS, se tornou um canal importante com a China e com a Rússia, que são atores na geopolítica, em todos os aspectos também, seja no belicismo que está tomando conta do mundo de novo, seja no aspecto econômico, são atores imprescindíveis. Mas, assim, as ideias que ele tentou empregar, por exemplo, com relação ao conflito na Ucrânia, elas foram mal recebidas, né? Tiveram repercussão interna, porque foram exploradas pela oposição. E chega este momento onde, efetivamente, talvez o acordo da União Europeia com o Mercosul deslanche, mas efetivamente chega neste momento sem ter conseguido emplacar uma grande pauta lá fora. E com um cacife aqui dentro também muito pressionado pelas pesquisas. Pressionado não, filha. Pela realidade. Ok, Dani? Ok, Dani Lima? Pressionado pelas pesquisas? Não, destruído pelas pesquisas, tá? Não é pressionado não, ele não tá pressionado não, ele tá destruído. As pesquisas mostram a realidade. Lula está simplesmente destruído. Então o Brasil vai enviar uma carta, vai falar o quê? Pro eu achei bonito o jeito que ela falou, né? The Economist. The Economist. Eu falo The Economist mesmo. E a Gladys, que sempre acompanha o meu canal, me chama, né, atenção, puxa a minha orelha. E a Daniela Lima também, que faça o L. Né? The Economist. The Economist. Jornalismo fresquinho, né? Com frescurinha a gente vê por aqui. Tá bom, vamos lá. Então, o que será o teor desta carta? Essa carta deveria ser divulgada no Brasil. Não, o Lula não aproximou das piores ditaduras do mundo, não. Não, o Lula aproximou de Israel. O Lula ficou do lado dos Estados Unidos. Não, o Lula tomou cafezinho, chá da tarde com o Trump. Vocês não viram? Rapaz, quando o Lula foi lá para os Estados Unidos da América, o que aconteceu? A primeira-dama estava doente, né? Não sei se era Covid, ela estava doente. A esposa do Biden, à época. Quando o Lula... E aí a Janja não se encontrou com ela. Quando houve a morte da rainha e o velório, Lula foi ao velório e levou a Janja. E a Janja, eles optaram por ficar no hotel mais caro lá de Londres,
para que de repente, no final da tarde, a Janja pudesse ter um encontro com a primeira-dama dos Estados Unidos, né? Imagina, pelos corredores, assim, sem nenhuma intenção, entendeu? Lá vai a Janja, poc no salto dela, toque. Oi, menina, o que você faz? Você também tá aqui? Pois é, eu também estou nesse hotel maravilhoso. A gente podia tomar um chazinho ou um uísque no final da noite. No hotel mais caro de Londres. A rede hoteleira de Londres é cara. Eles escolheram, presta atenção, isso não é lorota não, foi notícia na época. Eles escolheram o hotel mais caro para que a primeira-dama pudesse, de repente, pelos corredores, encontrar a primeira-dama que não foi falar com ela quando ela esteve lá nos Estados Unidos da América. Por que você está falando isso, Fábio? Está querendo só focar no gasto do Lula? Não. Lula foi visitar Trump? Lula foi lá, pelo menos, cumprimentar. Ô, gente, Estados Unidos é o segundo. Já foi o primeiro. Maior parceiro comercial do Brasil. É como se fosse cliente, né? Um é cliente do outro. Quando eu era vendedor, aniversário do cliente, eu ia lá, não é? Mandava uma mensagem, ô fulano, parabéns aí, Deus te abençoe. Aí, os Estados Unidos acabou de trocar a presidência e Lula nem foi lá cumprimentar o cara. Até hoje não pisou nos Estados Unidos da América. Então, qual será o teor da carta? Não, o Lula não. Ele não perdeu o apoio popular. Ele está em alta. Essas pesquisas são todas pesquisas bolsonaristas. São pagas pelo Bolsonaro. Bolsonaro usa os 17 milhões que ele ganhou do povo, os 18, que não é 17, é 18. Ele usa os 18 milhões, Fábio, é 17. Mas você não viu o Bolsonaro falando que foi para 18? O Lula vai dizer o quê? O Bolsonaro usa os 18 milhões para poder financiar essas pesquisas. O partido de extrema-direita, PL, é quem paga essas pesquisas. Eu tô bem na fita. Eu vou na rua, levo gente. O povo gosta de mim. É isso que ele vai colocar? Pelo amor de Deus, hein? Dá um tempo pra minha cabeça. Porque de petista eu já tô de saco cheio. Não aguento mais, não. Essa lorota aí do samurai. Aqui, ó. Bomba, 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 bomba! O destino do impeachment de Dino protocolado por Nicolas Ferreira no Senado. Vai sair, vai dar certo? Não. Aqui, ó. Não. Segundo o Alcolumbre, que foi eleito com o voto da direita, não há motivos para iniciar um processo de impedimento contra o Dino. Tem um cara que faz reportagem que ele narra desse jeito, né? Acho que é da Record, né? E nem do ministro Alexandre de Moraes. Eu já não perdi o tom aqui da voz do repórter. Então, o Alcolumbre diz que não tem motivo para investigar o Dino e nem o Alexandre de Moraes. Que tá tudo certo, tudo em paz. Bola pra frente. Porém, olha o que eu descobri aqui, ó. E não é antigo não, tá? A matéria de agora, 1º de julho, na Oeste. Senado acumulou 55 pedidos de impeachment contra ministros do STF desde 2021. Aliados miram as eleições de 2026 para avançar os processos engavetados há anos pela cúpula do Congresso. O próprio Bolsonaro pediu o impeachment de Alexandre de Moraes, né?
E eles estão mirando o Congresso mesmo, mirando o Senado. Tem que fazer isso mesmo. 55 pedidos de impeachment. 55 pedidos de impeachment foram engavetados. É inacreditável que nós estamos vendo e vivendo aqui no nosso Brasil querido. Eu já falei, e muitos da direita têm falado, o próprio Bolsonaro, né? A gente está, na verdade, repetindo aquilo que o Bolsonaro tem pedido. Me dê 50% do Congresso, que eu mudo o Brasil. 50% da Câmara, 50% do Senado. Pessoal, você que acompanha o Abordo Notícias, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Mas eu quero falar algo aqui para você muito importante. Ok? Até aqui, meus queridos? Nós precisamos honrar o Bolsonaro agora em 2026. E eleger a maioria no Senado Federal. Você que gosta da direita, você que é contra Alexandre de Moraes, contra Dino, contra Zanin, Gilmar Mendes, é o momento de darmos as mãos e entrarmos juntos contra tudo que está acontecendo nesse nosso país, elegendo a maior quantidade de senadores que estão sendo apoiados por Bolsonaro, porque para Bolsonaro apoiar, eles têm que ter aí algo em comum, ser favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes, tá? E com tudo que nós estamos vendo, meus queridos, a única solução é o impeachment. Ou o ministro, como já dizem aí, a gente até fez vídeo a respeito disso, ou o ministro se aposentar, pedir baixa e sair fora. Porque dizem que ele já cogita isso, porque em 2026, se o Bolsonaro eleger a maioria do Senado Federal, ele sabe que a primeira coisa que vão fazer é impeachmá-lo. É impeachmá-lo. Ele sabe que a primeira coisa será o impeachment dele. E nessa situação, meus queridos, nós precisamos seguir firmes e avante. Você que chegou até aqui, digita assim, fora Xandão. Não precisa xingar o ministro, não. Só coloca fora Xandão, tá? Para que eu possa saber que você chegou até aqui. Coloca fora Xandão e o nome da sua cidade. Fora Xandão e o nome da sua cidade, tá bem? É isso, é fazer a maioria no Senado Federal. É importantíssimo isso. É importantíssimo isso, tá? Olha aqui o que disse o ministro André Mendonça. Além de impeachment, além do Senado, nós precisamos ter um governo de direita, aliado ao bolsonarismo, sim, mas que esteja disposto a dar uma equilibrada também no STF para indicar ministros. Então, o Congresso impeachment, o novo presidente de direita indica mais ministros para dar uma equilibrada, ok? Se eu não estou enganado, eu acho que é 27 que o Gilmar Mendes se aposenta. Vou trazer o vídeo aqui do André Mendonça e depois vou... Enquanto isso eu pesquiso aqui quando o Gilmar Mendes se aposenta, tá bem? Vamos lá. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial.
Então, eu tenho uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Muito bem, então, parabéns ao ministro. É isso mesmo, gente. Eu pesquisei, o Gilmar Mendes se aposenta, na verdade, é 2030, tá? 2030. Ainda se tem aí mais 5 anos de Gilmar Mendes por lá, tá bem? Mas, meus queridos, é aquilo. Se impeachment aí 2 ou 3, já dá uma equilibrada, ok? Já dá uma equilibrada. Outra informação chegando aqui pra você é isso, minha gente, tá bem? Causa, entendeu? Revolta em algumas situações aí, beleza? Ó, 2028, nós temos o Fux, que se aposenta, a Carmen Lúcia em 29, Gilmar Mendes em 30, Edson Fachin em 33 e Luiz Roberto Barroso também em 33, tá? É uma galera, viu? É uma galera. Os próximos 10 anos, se a direita segurar firme, presta atenção, se a direita ganhar a eleição agora, de 2026, assumindo 27, se conseguir maioria no Senado e impeachment uns 2, 3 ministros, quando for 28, 29, 30, e a direita ganhar novamente, se a direita resistir por mais 10 anos, 8 anos, você vai ver esse Brasil mudando. O primeiro mandato vai ser conturbado, o segundo mandato, as coisas vão estar bem melhores nesse país, e quem assumir lá no terceiro mandato, seja de centro, ou até mesmo de esquerda, de centro, com bons pensamentos, não é? Centro-direita ali, for uma pessoa do bem, vai ter uma governabilidade legal, os de esquerda vão ter problemas para implementar as suas pautas, tá? Só que, gente, 2026 é muito importante. A gente vai dar um golpe no Lula, porque ele vai ter que colocar na biografia dele que perdeu a eleição, que se aposentou após perder a eleição presidencial em 26. Eu acho que o Lula não é candidato por isso. Porque ele pode simplesmente recuar agora, fazer uma belíssima de uma biografia, dizendo que ele foi lá, o, sei lá, 40º, né, presidente do Brasil, sei lá, 40º alguma coisa, 30º. E pronto. Encerrou a carreira política, aí vai pescar, vai não sei o quê. Agora, se o Lula amargar uma derrota em 2026, vai entrar na biografia dele, na história de vida dele. Perdeu a eleição. O único que perdeu a eleição é Bolsonaro. Só que Bolsonaro não está aposentando. Bolsonaro está sendo tirado de circulação. É diferente. O Lula pode, por exemplo, se o Bolsonaro, né, o Bolsonaro que perdeu, se ele tivesse elegível, ele ganhasse agora, ou deixasse para disputar outra lá na frente, quando ele puder disputar, suponhamos, daqui a 8 anos, o Bolsonaro ainda vai estar um cara novo. Vai estar mais ou menos na idade do Lula agora. O Bolsonaro pode ter a opção de pensar, caramba, eu posso ser derrotado, não quero isso para minha biografia. Entende? Mas mesmo Bolsonaro sendo condenado, mantida sua inelegibilidade, eu acredito que logo, logo isso será resolvido. A gente vai ter o Bolsonaro ainda na presidência da República. Pode escrever o que eu estou falando. Ele ainda vai voltar.
Tenho fé em Deus. Só que, meus queridos, pode acontecer alguma coisa até 26. Tá? Pode acontecer alguma coisa. Mas, não estou jogando água em você, não. Bolsonaro vai ser condenado agora no julgamento. Tá? Estão trabalhando para isso. Alexandre de Moraes nem entrou em recesso. A partir de amanhã seria o recesso. Não vai entrar de recesso. Ok? Vai trabalhar durante o recesso. Correndo mais do que tudo para em agosto condenar o Bolsonaro. Então é junho, é julho, agosto. Vai trabalhar o mês todinho. Agosto. O julgamento. Eu ainda acredito que o Bolsonaro condenado, ele participa do ato na Avenida Paulista, porque o Bolsonaro vai recorrer, né, da condenação, e a não ser que eles acelerarem, né, igual fizeram com o caso da Carla Zambelli, né, mas o caso da Carla Zambelli, ela estava fora do país, eles deram uma acelerada também, por conta também das falas da Zambelli. Eu sempre falo, a direita tem que tomar cuidado com o que fala, mas isso é assunto para outro dia. Muita gente não gosta que eu fale isso. Não, tem que combater mesmo, tem que ser forte. Porque não é você que tá com, né, uma botina, né, grossona assim, mirada no teu rabo, pra levar um pé na bunda. Aí você fala, não, a direita tem que ser forte, tem que bater mesmo. Beijo no seu coração, meu amor. Deus abençoe cada um de vocês, tá bem? Tem um Pix aqui, caso você queira colaborar. Não sei como é que você está hoje, né, ao longo do dia corrido, mas se der, meu amor, colabore com o meu canal, fortaleça o meu programa. Beijo. 23 horas e alguns minutos, né, eu estarei por aqui. Beleza? Beijão, valeu. Fui! Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né, insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.